Hoje o tema da nossa palavra vai ser sobre um dia com Deus. Essa semana eu estava refletindo sobre estar do Senhor, né? Sobre como tantas vezes a gente vê a vida com Deus como um dia só, né? E a gente leva isso apenas para o domingo, o dia que eu estou na igreja, né? E na verdade nem um dia, né? É 1 hora, 2 horas com o Senhor. E eu refletindo sobre isso e pensando, né? E eu comecei a falar com o Senhor, meu Deus, o quanto que a gente limita a nossa vida com Deus, o quanto que a gente acha que tem uma vida com Deus, o quanto a gente acha que nós estamos entregando algo para o Senhor, mas na verdade não está entregando nada. Sabe? Tem vezes que a gente nem as migalhas a gente entrega para Deus. Entregar as migalhas é ruim, Deus não merece migalhas, mas tem vezes que a gente nem isso nós conseguimos entregar ao Senhor. Nem isso nós entregamos a Deus. Quem já puder abrir a palavra em João 12, 25. João 12, a partir do verso 25. João 12, a partir do verso 25. Encontraram? Vai dizer assim: quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai amará quem me servir. A gente vê aqui, né, Jesus falando, né, que quem ama a sua vida neste mundo, perderá. E o quanto nós amamos a nossa vida aqui. Nós amamos as coisas que nós fazemos, né? Nós amamos assistir, nós amamos sair para comer, nós amamos encontrar os amigos, nós amamos o pecado, nós amamos os prazeres dessa vida. E tantas vezes nós amamos mais do que estar com o Senhor. Tantas vezes nós amamos mais do que tirar tempo com Deus. Tantas vezes nós amamos mais do que orar, do que estar na igreja, do que ouvir um louvor, do que tirar um tempo para ouvir a Deus. Mas Jesus ele vai falar, não, olha, se você ama tanto a sua vida nesse mundo, você vai perder ela. Mas se você entender que se você odiar esse mundo, os prazeres desse mundo, você vai conservar a sua vida por toda a eternidade. E ele ainda diz mais, olha, se você quer ser meu discípulo de verdade, você precisa me seguir, porque os meus discípulos estão onde eu estou. Os meus discípulos, eles fazem aquilo que eu estou fazendo. Os meus discípulos, eles se parecem comigo. Será que nós temos estado onde o Senhor está durante a nossa semana? Será que nós estamos fazendo o que Jesus faria? Será que nós estamos agindo de forma que agrada o coração do Pai? De tal forma que nós não estamos perdendo a nossa vida, mas estamos ganhando a nossa vida no Senhor? Será que nós estamos nos tornando discípulos de Jesus e o seguindo, estando onde Ele quer que nós estejamos? Ou nós estamos fazendo as nossas próprias escolhas e achando que está tudo bem? Jesus, ao final do versículo, ele diz, e o Pai amará quem me servir. Então, Jesus, ele nos leva para esse lugar de falar, olha, você precisa entender que a sua vida aqui é passageira. E as coisas que você vive aqui não são preciosas, mas as coisas que estão em mim são as coisas que valem a pena. E se você me servir, estiver onde eu estou e fazer aquilo que eu faço, o meu Pai vai te honrar. Só que nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados em sermos honrados pelas pessoas. Nós estamos preocupados em fazer as nossas vontades, em conquistar as nossas próprias vontades, o nosso querer. Nós estamos preocupados em conquistar os nossos sonhos. Nós estamos preocupados
em ter prazer em coisas que nos levam para longe de Deus. Mas nós não estamos preocupados em quanto da nossa vida nós estamos vivendo para Deus. E não adianta a gente querer, se enganar e achar que talvez nós somos realmente entregues ao Senhor quando a nossa semana inteira nós não somos. Se a sua vida com Deus se resume ao domingo, me desculpe, mas você não tem vida com Deus e nem o conhece. Porque se você o conhecesse, seu coração iria pedir desesperadamente por mais dele todos os dias. Sabe, se a gente de fato conhece ao Senhor verdadeiramente, cara, os nossos dias vão ser para viver para Deus. Vai ser para entender que essa vida aqui não vale de nada, porque nós temos que viver para o Senhor. Vai ser entender que o domingo não é apenas mais um culto, mas é a extensão do que eu vivi com o Senhor durante a minha semana. Porque eu adorei o Senhor de segunda a sábado e domingo eu vou continuar adorando a Ele. Porque o meu coração foi entregue ao Senhor de segunda a sábado e quando chega no domingo Ele ainda é entregue ao Senhor. Sabe, tantas vezes nós queremos chegar aqui no domingo e sentir a presença de Deus e nos entregar ao Senhor e querer algo extraordinário de Deus, sendo que a gente não se alimentou de nada dele durante a semana. E queremos que Deus faça algo incrível para nós, sendo que nós não fizemos nada durante a semana. Nós não preparamos o nosso coração, nós não colocamos lenha no altar, nós não abrimos mãos do pecado. A gente passou a semana inteira amando a nossa vida aqui, passou a semana inteira amando o mundo. E ao domingo nós queremos fingir que amamos a Deus. E ao domingo nós queremos dizer que nós somos servos de Deus, sim. Mas nós estamos nos enganando. Em Mateus 10, 37 ou 39 vai dizer: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa encontrará. É muito pesado, né? A gente olha para o que Jesus diz: olha, se você ama seu pai, sua mãe, seus filhos, mais do que a mim você não é digno. Ele não está falando para você deixar de amar. Ele está falando para você não amar mais do que a ele. Ele não tá falando para você não amar outras coisas. Ele está falando para você não amar mais do que a ele. E ele mais à frente ele fala: olha, se você se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, você não é digno de mim. Né? Mateus também fala, né, que, olha, Jesus fala: se você quiser vir após mim, né, então Jesus está na frente, você vai seguindo ele. Se você quer vir após mim, você precisa tomar a sua cruz, negar a si mesmo e me seguir. Existe uma etapa: eu preciso segurar a minha cruz, me negar e seguir ao Senhor. Eu só consigo amar mais a Deus do que as minhas próprias vontades, mas qualquer outra coisa nessa vida, se eu negar a mim mesmo. Eu só consigo entender que a minha vida aqui não é preciosa ao ponto. Eu só consigo entender que a minha vida aqui só é preciosa se eu me entrego ao Senhor, se eu negar a mim mesmo. Jesus no 39 diz: quem se apegar à própria vida perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa encontrará. Sabe, talvez a gente caminha perdido, sem sentido na vida, porque a gente está se agarrando a uma vida que não é a vida que Deus tem para nós. Talvez a gente não encontre sentido nessa vida e acha que nada faz sentido, porque a gente não tem encontrado a verdadeira vida em Cristo Jesus. Sabe, eu queria que você pensasse o que você tem amado mais do que o Senhor. O que você tem feito da sua vida durante a sua semana. O que você tem pensado, o que você tem sentido, para o que você tem vivido. Sabe, será que nós nos contentamos a 1 hora, 2 horas de culto, onde nós achamos, né, nos enganamos que nós somos cristãos, ao invés de entender que Jesus me chama para ser um discípulo dele. Jesus me chama para ser filha e filho dele. Jesus me chama para perder a minha vida, que eu acho que eu tenho alguma coisa para encontrar a verdadeira vida que está nele.
E a gente vai vendo Jesus nos pedindo coisas difíceis, né? Porque são coisas que requerem muito. Renúncia não são coisas fáceis de entregar. Se fosse fácil, não seria renúncia. Negar a si mesmo não é algo fácil de se fazer, porque senão não seria negar. E Jesus, ele sabe disso. Nós vemos Jesus se encontrando com um jovem rico e ele se achando bom. Eu já faço isso, eu sigo a lei, eu já faço tal coisa. E Jesus pede aquilo ali que ele mais amava. E ele não consegue entregar. Sabe, tantas vezes a gente vai para diante de Deus e fala, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas aquilo que Deus realmente quer de nós, a gente não tem entregado. Mas aquilo que Ele realmente nos pede, a gente não tem entregado. Será que nós temos entendido que Ele nos chama para uma vida além de um domingo, além de uma hora de culto? Ele quer que a sua vida seja um culto a Ele, uma adoração a Ele. Mas nós passamos a semana inteira adorando a Satanás, cultuando a Satanás. Cara, essa palavra tem que constranger os nossos corações e nos levar a uma transformação. Em Atos 11, é a primeira vez que os discípulos são chamados, que os apóstolos, né, os seguidores de Cristo são chamados de discípulos. São chamados de cristãos, perdão. Os discípulos são chamados de cristãos. É a primeira vez que as pessoas olham para ele, olha, lá vai os cristãos, os discípulos de Jesus. E ser um cristão é ser um pequeno Cristo. É alguém que imita o Cristo. É alguém que se importa com aquilo que Cristo se importa. Porque Cristo, enquanto esteve na terra, se importava com as coisas do Pai. E a gente tem gastado a nossa vida aqui se importando com tudo, menos com as coisas do Pai, menos com as coisas do reino, menos com as coisas que Jesus confiou em nossas mãos. Sabe, os discípulos são chamados de cristãos. E a gente olhando para isso, por que naquele momento as pessoas os chamaram de cristãos, né? Será que as pessoas quando olham para nós e veem, cara, lá vai um pequeno Cristo. Lá vai alguém ali que não é apenas alguém que pega no domingo, coloca a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja e depois fica só nisso. Mas é alguém que é um pequeno Cristo, ele imita Jesus. Sabe, será que as pessoas podem nos olhar por onde nós passarmos e nos ver pela primeira vez e nos enxergar como um pequeno Cristo? Porque nós temos características de alguém que realmente serve ao Senhor, de alguém que realmente, verdadeiramente é um cristão. Ou as pessoas olham para nós e elas já conseguem enxergar que de cristão, discípulo de Jesus, nós não temos nada. Sabe, Jesus ele vai nos levando para um lugar onde tudo é muito duro. Sabe, a gente vê os discípulos abandonando tudo por Jesus. Nós vemos os discípulos abandonando suas famílias, abandonando as suas empresas por Jesus. Nós vemos Jesus tirando tempo para falar com o Pai. Jesus, o Filho de Deus, ele separava um momento do dia dele e orar. A gente, meros mortais, passa a semana inteira e não fala com Deus. Como nós podemos ser chamados de pequenos cristos se nós não imitamos ao Cristo? Nós vemos Jesus o tempo todo falando, olha, eu faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Nós vemos Jesus falando, olha, a minha vontade é cumprir a vontade do meu Pai. Será que nós temos vivido assim, onde eu faço aquilo que eu vejo Cristo fazendo, porque eu conheço a palavra? A minha vontade é imitar Jesus e fazer a vontade do Pai. Ou as nossas vontades têm tomado o lugar que deveria ser o lugar da vontade de Deus em nossas vidas. Um verdadeiro cristão, alguém que entende que ele deve gastar a sua vida, não para as coisas desse mundo, mas gastar a sua vida no reino de Deus. Ele é alguém que vai buscar imitar Jesus. Em 1 João 2, do 3 ao 6 vai dizer, e sabemos que o conhecemos, se obedecemos a seus mandamentos. Se eu digo que eu o conheço, mas não obedeço os mandamentos, eu sou mentiroso. E a verdade não está em mim.
Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Então não adianta eu dizer, não, eu conheço a Deus, eu vou para a igreja. Eu conheço alguns versículos. Se a minha vida não é entregue ao Senhor. Não adianta eu dizer que eu faço um monte de coisa se a minha vida não imita ao Senhor. Se eu não obedeço os mandamentos. Né? Jesus, ele vai dizer, né? Olha, nós sabemos, nós reconhecemos, né, aqueles que são verdadeiramente discípulos do Senhor. Não é aquele que diz que o conhece, mas aquele que obedece aquilo que ele diz. Sabe, quer medir como está a sua vida com Deus? Veja o quanto você tem obedecido a palavra. Quer medir a sua vida com Deus, o quanto você tem se entregado? Veja o quanto você tem se entregado ao que a palavra diz. E ele ainda diz algo forte e pesado. É mentiroso quem diz que o conhece, mas não obedece. E a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Ao final, no 6 diz, né, quem afirma que permanece nele deve ver como ele viveu. Meu Deus, como é difícil viver como Jesus. Mas a palavra nos orienta que nós devemos viver como ele viveu, porque é possível através dele. Então, alguém que entende que considera tudo como perca nessa vida, é alguém que imita Jesus. Mesmo tendo suas limitações, mesmo tendo suas fraquezas, mesmo sabendo que não vai conseguir ser perfeito, mas vai se esforçar para imitar Jesus. É alguém que produz frutos. Não existe essa de eu ter a minha vida com Deus, eu busco o Senhor diariamente, eu tenho buscado me entregar ao Senhor, tenho buscado me afastar do mal, me afastar do pecado, me afastar das coisas que me levam para longe do Senhor. Eu tenho buscado deixar o Senhor se aperfeiçoar em mim e não produzir fruto nenhum. Tem alguma coisa errada. Sabe, quando se planta uma semente numa terra infértil, né? Não gera fruto. Não vai ter árvore, ali não vai ter os nutrientes necessários, né, para que aquela semente se torne uma árvore e gere frutos, né? Então, tantas vezes nós podemos viver as nossas vidas achando que está tudo bem não ter frutos, mas é porque, na verdade, nossa vida tem sido infértil no Senhor. A nossa vida tem sido totalmente uma terra seca, onde o Senhor até quer lançar as sementes dele, mas não vai gerar frutos, porque nós não temos tido vida com Deus. Em Gálatas 5, vai falar dos frutos do Espírito, né, e os frutos da carne. Vai falar ali das pessoas que vivem do Espírito, né, conduzidas pelo Espírito de Deus, e as pessoas que são conduzidas pelos desejos da natureza humana. Gálatas 5, a partir do verso 19, vai dizer assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sexualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que eu disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Sabe, eu queria que a gente se autoanalisasse dessas coisas, dos frutos, né, que talvez a nossa carne tenha produzido. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Sabe, talvez, pode ser que a gente esteja gabaritando tudo isso aqui. Talvez a gente não esteja sendo fértil para os frutos do Espírito, mas para os frutos da carne, a gente está ali, ó, a nossa árvore cheia de fruto da carne. O 22 vai dizer: mas o Espírito produz este fruto: o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas.
Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Aqui em Gálatas é bem claro, né? Que existe uma divisão de pessoas. Olha, ou eu produzo frutos, né, de um cristão, ou produzo frutos da minha natureza humana, caída, né, e consequentemente frutos de filhos do diabo, como fala em 1 João. Então, nós precisamos entender onde nós estamos nos encaixando aqui na nossa vida. Talvez a gente passe a nossa semana toda, de segunda a sábado, entregando os desejos da nossa natureza humana. Aí chega no domingo, a gente quer mascarar e achar que tem os frutos do Espírito. E achar que eu estou vivendo no Espírito. Mas na verdade é uma ilusão. É uma mentira que a gente, de auto-engano, onde a gente acha que está tudo bem. Ele fala, né? Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Isso é muito pesado, isso deveria nos constranger, nos levar a um arrependimento. Falar, Deus, misericórdia da minha vida. Me ajuda a ter uma nova vida. Me ajuda a me arrepender. Me ajuda a produzir frutos do Espírito. No verso 25, ao final, ele vai dizer, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então não tem essa de, nossa, tem uma hora da minha vida que Deus não toca. Então Deus não tocou em nada. Não tem essa de dizer que essa área aqui, eu não vou deixar o Senhor tocar, eu não vou deixar o Senhor fazer. Então não deixou em nada, ou você se entrega ou você não se entrega. Ou você é do Senhor ou você não é. Ou você é uma árvore que produz bom fruto, ou você não é uma árvore que produz bom fruto. Não existe um meio termo. E a palavra diz, Jesus ele vai dizer, olha, eu sou a videira, né? E os ramos são vocês. Vocês precisam produzir bons frutos, né? Mas aquele que não produz bons frutos, vai ser cortado. E aqui já nos mostra, né? Que não vai reinar o reino do reino de Deus. Quem pratica essas coisas? Aqueles que pertencem a Cristo, eles vão crucificar suas paixões e seus desejos. Então tudo aquilo que me afasta de ter uma vida com o Senhor diariamente, eu vou crucificar. Eu vou levar para a cruz. Qual cruz? A cruz que eu carrego. Né? Se Jesus falar assim, olha, você precisa pegar a sua cruz, negar a si mesmo e me seguir. Eu preciso crucificar a cruz que eu carrego, os meus desejos e paixões. Não pertence mais à vida que Cristo quer me dar. Não pertence mais à pessoa que Cristo quer que eu me torne. Então, se eu digo que eu pertenço ao Senhor, eu crucifico a minha carne. Se eu não crucifico, eu não pertenço a Ele. E isso é muito pesado. E é muito sério também. A gente não pode brincar com a nossa vida. A gente não pode brincar com o pecado. A gente não pode brincar com as distrações durante a nossa semana e achar que viver para o Senhor é um dia com Ele só, algumas horas com Ele só, mas Ele quer tudo de você. Sabe, Deus ele não quer um dia com você, Ele quer a sua vida inteira. Deus ele não quer apenas um momento com você, Ele quer a sua vida inteira. Sabe, um verdadeiro discípulo, um cristão, ele vai construir relacionamento com os irmãos, né? Ele vai buscar congregar, ele vai buscar estar numa igreja, ele vai buscar servir. Um verdadeiro cristão, um discípulo, alguém que entende que a sua vida com o Senhor é diária, ele vai fazer discípulo. Marcos 16,15 vai dizer, Jesus que disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas e façam discípulos, né, de todas as nações. Então, quando eu entendo que a minha vida é para o Senhor, quando eu entendo que é diariamente, vai refletir em tudo. Eu vou produzir bons frutos, eu não vou colocar ninguém acima do Senhor, as minhas vontades vão ser crucificadas, as minhas paixões vão ser crucificadas. Eu vou fazer discípulos, porque eu não vou querer guardar esse segredo só para mim, que Jesus transforma. Eu não vou querer guardar esse segredo apenas para mim, que, cara, o que Jesus fez na minha vida. Sabe, cara, se você olha para a tua vida e não quer contar para ninguém o que Jesus fez, o que Jesus fez na tua vida? Se você não consegue refletir o que Jesus fez na tua vida, o que Ele fez?
Quando Jesus transforma as nossas vidas, isso é de forma visível, as pessoas percebem, mas a gente também quer falar e mostrar para as pessoas, olha, Jesus ele pode mudar a sua vida também. Ele pode te transformar também. Alguém que entende que a sua vida é o Senhor, é diária, não apenas um dia, ele é obediente e fiel a Ele. Em João 14, 21 vai dizer, aqueles que aceitam meus mandamentos, eles obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então é algo muito sério. Se eu não obedeço ao Senhor, eu não o amo. Né? Se eu não obedeço ao Senhor, eu não o conheço. Se eu não obedeço ao Senhor, Ele não vai se revelar a mim. Então nós precisamos entender que viver uma vida para o Senhor diariamente de obediência é entender que é reflexo do meu amor para Ele. Pouco obedeço, pouco amo. Pouco renuncio, pouco amo. Pouco busco, pouco amo. Não tem essa. Sabe, não entra na minha cabeça como que a gente, tantas vezes, negligencia a nossa vida com Deus. De olhar para Jesus e ver o que Ele fez por nós. E não querer, de alguma forma, se entregar diariamente para Ele. Quem realmente entende isso, busca aprender a palavra. Sabe, encontra prazer na palavra. Vai ter sede de conhecer o Senhor através da palavra. Quem entende isso vai falar diariamente com Deus. Em 1 Tessalonicenses vai dizer, 1 Tessalonicenses 5,17, nunca deixem de orar. Né? Orem constantemente. Você vive uma vida de oração, você está todo o tempo falando com Deus. Você não trabalha, você está na rua, você está fazendo alguma coisa, você está aqui, ó, o tempo todo falando com Ele. Seu coração está derramado, voltado a falar com Deus. Mas às vezes a gente passa a semana inteira e não fala nada com o Senhor. Aí chega um domingo e a gente fica, Deus, fala comigo. E Deus a semana inteira, olha, eu quis falar com você a semana inteira e você não tirou um tempo para mim. É uma pessoa que nasce de novo. João 3,3 vai contar, né, a história de Nicodemos. E Jesus ele vai dizer, né, que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então não tem como eu dizer que eu sigo ao Senhor, que a minha vida é entregue a Ele se eu não nasço de novo. E se eu não nasço de novo, né, os frutos da minha natureza humana vão ficar tudo ali em mim, porque eu não nasci de novo, para que os frutos bons possam nascer através desse nascer de novo. A grande mudança de um discípulo cristão é não viver mais para si mesmo. Eu não faço mais o que eu quero. Eu gosto muito do termo, né, que fala escravo da orelha furada, né? Que é quando a Bíblia fala sobre isso. Quando um escravo era liberto, mas ele não queria ser liberto, furava a orelha dele, simbolizava, né, que ele era um escravo livre, mas ele escolhia ficar lá. Sabe? E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós somos esse escravo da orelha furada. Nós podemos ser livres da maneira que nós quisermos aí no mundo. Fazer o que nós quisermos. Mas eu escolho negar a mim mesmo. Ser marcado por Cristo. E estar com Ele de livre e espontânea vontade. Porque eu entendo que é nele que eu preciso estar. Então a grande mudança que nós precisamos ter é entender que eu não vivo para mim mesmo. Se você está vivendo para você mesmo, você não é um cristão. Se você está vivendo para você mesmo, você não é um discípulo de Jesus. E a palavra é muito clara e enfática quando diz, né? Em 1 João, é primeiro, ou segundo ou terceiro. Mas que diz... Vou até abrir. João 3. Primeiro João 3, mas eu vou ler primeiro 1 João 2, 15. Quem quiser abrir? Primeiro João. 1 João. João 2,15. Vai dizer assim, ó, não ame o mundo nem as coisas que há no mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu falando, olha, se você ama o mundo, não adianta, as coisas de Deus não estão em você, o amor do Pai não está em você. Mas se você ama o Senhor e entende que tudo passa, mas faz a vontade daquele que permanece para sempre, aí sim você entendeu. Aí no 1 João 3, 7 vai dizer, 1 João 3, 7. Vai dizer assim, o título diz, né? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Ele vai dizer, olha, se você, está em Deus, mas vive uma vida de pecado, não quer dizer uma vida de uma pessoa que pequei aqui, pequei ali, alguém que pega por acidente, alguém que vive uma vida de pecado, que não se importa mais com a vontade de Deus, que não se importa mais em lutar contra o pecado, que não se importa mais em tentar, viver uma vida que agrada o Senhor. É alguém que realmente já se entregou. Olha, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, Porque nele permanece a semente divina. Ele não pode viver pecando porque é nascido de Deus, ele não pode viver. Ele não suporta viver pecando. E nisso vai revelar, quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem são os discípulos e quem não são os discípulos de Deus. A pessoa que tem uma vida entregue ao Senhor e quem não tem. Sabe onde nós estamos? Em que lugar nós estamos com a nossa vida com Deus? Será que eu tenho crucificado a minha carne, os meus desejos, e eu tenho buscado viver da forma que agrada o coração de Deus? Eu tenho vivido como uma verdadeira filha de Deus? Ou eu tenho vivido como alguém que é filho do diabo? É muito pesado isso, falar filho do diabo, mas é a palavra que diz. E tantas vezes a gente fica, não, mas Deus ele me ama e tudo mais. Sim, de fato, Deus ele nos ama. Mas ele nos ama ao ponto de não nos deixar da forma que nós estamos. Nós precisamos entender que eu preciso ir ao Senhor e deixar que Ele me transforme. Eu preciso entender que a minha vida de transformação é algo diário. Não é apenas no momento que eu vou, Deus, te recebo como meu Salvador e tudo mais. E pronto. Depois disso eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso buscar, eu não preciso orar, eu não preciso me arrepender, eu não preciso ler a palavra. Eu não preciso constantemente renunciar às minhas vontades. Isso é uma mentira. Então será que nós temos entendido que o Senhor nos chama para uma vida entregue a Ele diariamente? Sabe? De entender que Ele não quer você apenas por um dia. Ele não te criou para você achar que um domingo é um relacionamento com Ele. Imagine só, você tem um namorado, uma namorada, um casamento e quer te ver só 1 hora da semana. 2 horas da semana. Imagina. O quanto você ia se sentir desvalorizado, o quanto você ia se sentir não amado, o quanto você ia achar que aquilo não era um relacionamento. Mas com Deus a gente acha que é. Com Deus a gente acha, não, é muito mais, tudo é mais importante durante o meu dia. Tudo no meu dia é mais importante, mas o Senhor não é. O nosso Senhor, tantas vezes, não está na nossa agenda, no nosso dia. A nossa vida com Deus não está na agenda da nossa semana. A renúncia, ir para longe do pecado, abandonar as más amizades,
não está na nossa agenda de uma vida com Deus. Aí depois a gente não entende, Deus não fala mais comigo. Depois a gente não entende, eu não sinto mais Deus. Não sinto porque não busca. Eu comecei a fazer um monte de coisa que eu não fazia antes. Está fazendo porque não busca. Se afunda porque não se aprofunda na palavra. Sabe? A gente vai entrando no fundo do poço, indo para longe de Deus. Depois se pergunta por quê, mas o porquê está aqui, ó. Não tem vida com Deus. Não tem relacionamento com Deus. Não se entrega. Não busca ali e fala, Deus, eu quero te sentir, eu quero me entregar. Me muda de dentro para fora. Eu preciso desesperadamente ser mudado e transformado. Mas não, a gente acha que ainda tem muito tempo. A gente só tem essa vida para viver. E vive de uma forma totalmente errada. E desperdiça o tempo que Deus nos deu. A gente só tem essa vida para viver. E a gente quer viver de qualquer jeito. Buscando nossas próprias vontades, ao invés de buscar a vontade do Pai. Sabe? Quanto tempo mais a gente vai perder achando que tá tudo bem? Não buscar a Deus todos os dias. Achando que tá tudo bem se lambuzar com esse mundo caído. Sabe? E achar que tá tudo bem, que não. Depois eu me arrependo, ele tem tempo, eu tenho muito tempo, eu sou jovem, eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem. Jesus está bem aí, voltando. Sabe, talvez Jesus não volte hoje, amanhã, depois, o ano que vem. Mas se eu e você morrermos, que vida nós entregamos para o Senhor? Sabe, nós temos amado o Senhor dia e noite. Tem alguns salmos e algumas passagens que falam, né, de buscar a Deus dia e noite. Dia e noite, dia e noite. Só que entende o seu estado, ou entende de onde o Senhor te tirou, não quer mais viver uma vida longe dele. Não quer mais nem sequer, sabe, botar um pezinho para ver como é que tá a vida que você já teve. Porque você entende a vida que Deus te deu. Oséias 6, a partir do verso 1, vai dizer assim: vocês acham mesmo que a vida que você tem levado é digno do sacrifício de Jesus? Perdão, estou lendo a frase. Vou ler a primeira frase, depois eu leio Oséias. Você acha mesmo que a vida que você tem levado é digna do sacrifício de Jesus? Sei que nunca vamos merecer o que ele fez por nós, mas será que ao menos tentamos viver uma vida de uma forma que demonstre que nós somos gratos pelo que ele fez? Oséias 6, do 1 ao 3 vai dizer: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e agora irá nos sarar. Ele nos feriu e agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer. Ó, vem as chuvas das primaveras. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos em conhecê-lo. Será que nós temos entendido o sacrifício de Jesus na cruz? De olhar e falar assim, meu Deus, Jesus morreu por mim, pecador e pecadora. Jesus morreu por mim, sabendo um monte de besteira que eu faço. E ainda assim ele me quer para ele. E eu não entrego um dia, não entrego 2 dias, não entrego 7 dias da minha semana para ele. Será que nós entendemos o que Jesus fez por nós? Ou a gente vai passar a nossa vida toda achando muito lindo e não passa disso? Passar a semana inteira achando, nossa, Jesus fez algo por mim. Mas não se move para ser transformado. Não adianta a gente saber que Jesus fez algo, não adianta a gente saber que Jesus morreu, se isso não muda nossas vidas, se isso não nos leva a um caminhar de mudança. Se isso não nos leva a um caminhar onde eu entendo que eu preciso mudar. Que eu preciso correr desesperadamente para esse Deus que me chama para ser dele. Sabe, eu tenho pensado muito nisso. Muito das pessoas se afastando de Deus, das pessoas achando que vida com Deus é brincadeira, das pessoas achando que, não, Deus me ama e tá tudo bem, só isso, e não vivem uma transformada. Na semana retrasada, quando a gente foi deixar os meninos no passeio,
frente de várias igrejas tudo vazias, bar tudo lotado de gente. As pessoas não querem mais Deus. As pessoas não entendem que existe uma vida verdadeira. E às vezes nós estamos aqui dentro e também não estamos entendendo. Sabe? De tá tão vazio, tão vazia, que não entende que Deus tem muito mais. Sabe? De se contentar com tão pouco, sendo que Deus tem tanto mais para entregar. De se contentar com tão pouco e achar que está tudo bem a vida que leva. Sabe? Será que o Senhor tem se agradado das nossas vidas? Será que a nossa vida tem sido digna do Senhor? Será que as nossas vidas têm sido dignas do sacrifício de Jesus? Sabe? Nunca vai ser digna 100%, mas será que a gente pelo menos está tentando ser? Será que nós somos daqueles que o Senhor, quando nos chamar, vai falar assim, olha, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Ou nós vamos ser daqueles que falam assim, olha, pode vir para o meu reino, benditos do meu Pai. Não tem mais tempo para a gente brincar de ser cristão, de achar que é discípulo de Deus e não é. De achar que ainda tem muito tempo, eu preciso conquistar isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso mais um monte, eu preciso me entregar a esses desejos. Eu preciso alimentar a minha carne loucamente e morrer espiritualmente, indo para longe de Deus. Sem entender que a vida de verdade é o Senhor. Sem entender que a verdadeira vida que Deus tem para nós é muito melhor do que a vida que a gente almeja ter. Do que o melhor que a gente consegue imaginar. Sabe, pense aí na melhor vida que você já imaginou. Deus ainda tem algo muito melhor. É a vida com Ele. A gente se contenta com tão pouco. Satanás coloca um banquete todo estragado e a gente acha bonito e quer sentar. Satanás coloca tudo com coisas que nos afastam de Deus e a gente acha lindo. Sabe? Não é questão de não ter tempo, não é questão de não conseguir, é questão de não priorizar o Senhor. Porque a gente prioriza tudo nessa vida, mas não prioriza Deus. É muito fácil, cara. Muito fácil, muito fácil. É só ver aí quantas horas a gente passa no Instagram, quantas horas a gente consegue fazer conversando com alguém, quantas horas a gente pode passar assistindo, quantas horas a gente pode passar bebendo, quantas horas a gente pode passar se entregando ao pecado. É só a gente olhar. Será que a gente não tem tempo mesmo para Deus? Será que a gente não tem tempo mesmo para se entregar ao Senhor? Ou a gente não tem a prioridade em Deus? A gente não tem interesse em Deus? Será que nós temos buscado realmente se parecer com verdadeiros discípulos? Sabe, essa palavra feriu meu coração de tal forma. Tem uma frase que diz: feriste o meu coração com a tua palavra e eu te amei. Sabe, que em nome de Jesus, que essa palavra te constranja. Que você não saia daqui da mesma forma. Que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou e você viveu a sua semana, o seu mês. Né? A gente vai entrar no terceiro mês do ano. Sua vida talvez não esteja a mesma coisa e você não muda. Talvez o ano passado todo dia foi desperdiçado, sem um pingo de Deus, o ano retrasado e os outros. Sabe, vai gastar quanto tempo mais? A palavra diz que tem coisas que para o homem, né? Provérbios fala, parecem boas. Tem coisas que para o homem, né, parecem coisas muito importantes, muito preciosas, mas são caminho de morte. A gente todos os dias está caminhando para a morte, longe de Deus não está percebendo. Salmos também fala para Deus nos ajudar a desviar os nossos olhos das coisas que são inúteis e olhar para o que realmente importa. Será que nós temos olhado para o que realmente importa? Sabe, não tem como você se aproximar de Deus se você não lê a palavra. Não tem como você se aproximar de Deus se você não ora. Não tem como você se aproximar de Deus e se afastar do pecado se você não tem vida com Deus. É uma luta em vão. Vai lutar e vai cansar de lutar porque está lutando com as armas erradas. Não tem como. Nós precisamos hoje, em nome de Jesus, entender que um discípulo ele vai se parecer com Jesus. Que um verdadeiro cristão ele vai se parecer com Jesus. E um verdadeiro cristão ele vai negar a si mesmo. Sabendo que isso não é fácil. Negar a si mesmo não é fácil.
Que você vai ter que abandonar coisas que você ama muito. Você vai ter que abandonar coisas que para você é precioso sim, tem algum valor. Mas que você entende que existe algo muito mais precioso que é ter a Deus. Sabe, os discípulos entenderam isso. Muitas pessoas têm entendido isso. Eu e você temos entendido isso. Sabe, e entrando no meio disso tudo, Deus, Ele nos chama para dar bons frutos, mas Ele derramou sobre as nossas vidas também dons e talentos e um chamado. O que nós temos feito para exercer aquilo que Deus tem nos chamado? Sabe, o que nós temos feito para exercer aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos? A gente tem segurado com firmeza e fala assim, Deus, eu estou aqui. Faça a tua vontade, a gente tem deixado escorrer pelas nossas mãos. Jesus, Ele está à porta do nosso coração. Ele ainda está à porta do coração. Batendo, pedindo para entrar. Mas vai chegar um momento que Ele não vai bater mais na porta. Vai chegar um momento que não vai ter mais olha, estou aqui na sua porta batendo. Vai ter chance ainda. Ainda tem tempo para você voltar. Ainda tem tempo para você se relacionar comigo. Ainda tem tempo para você se arrepender. Vai chegar um momento que não vai existir mais esse tempo. Ele vai voltar. Ele não vai vir mais como um advogado. Né? Ele não vai vir mais para justificar. Mas ele vai vir como um juiz trazendo a sentença. E qual será a nossa sentença? Será de alguém que viveu uma vida digna e que glorificou o nome de Deus diariamente, mesmo com as suas fraquezas, com as suas debilidades, com as suas coisas que sabe que foram muito difíceis de abandonar, mas conseguiu, levantou, caiu, mas conseguiu viver pelo Senhor? Ou viver uma vida regrada a tudo que o mundo oferece e não se lembrou do Senhor? E o veredito vai ser condenado. Sabe, Jesus, Ele não morreu para que nós vivêssemos uma vida de condenação e fôssemos condenados para a eternidade. Ele morreu para nos dar a vida. Mas essa vida é uma escolha minha e sua. Eu e você escolhemos a vida que nós queremos viver. E temos que arcar com as consequências dela. Com a consequência de uma vida com Deus ou de uma vida sem Deus. Com a consequência de alguém que entende que a sua vida diariamente é para o Senhor. Se eu acordo, é para o Senhor. Então, se Deus abrir meus olhos hoje, cara, eu vou glorificar o nome de Deus. Minha carne vai querer fazer um monte de coisa errada, mas não, eu vou viver pelo Espírito. E a palavra diz que existe uma luta, né? A carne milita contra o Espírito, mas vence que aquele é o alimento. Se eu estou perdendo sempre para a carne, estou alimentando a minha vida com Deus. Cara, experimenta só você ter uma vida com Deus para você ver como você vai aprender a lutar. Experimenta só você ter uma vida com Deus para você ver o quanto de coisa você consegue abandonar. Experimenta só você ter uma vida com Deus para você ver o Senhor se movendo através de você e te Sabe, experimenta só você abrir uma brecha na sua vida e deixar que o Senhor escancare tudo e faça o que Ele quiser. Sabe, a gente não pode mais continuar vivendo uma vida apática à presença de Deus, uma vida apática às coisas de Deus, ao reino de Deus, vivendo uma vida de pessoas como se fossem ateias. Eu vivo minha semana inteira e nem lembro que Deus existe. Sabe, talvez o ateu está tendo uma vida mais digna do que a gente, que sabe quem é Deus e não vive da forma que deveria. Curva sua cabeça. Vamos orar. Sabe, eu queria que em nome de Jesus, você pensasse na sua vida agora. Em nome de Jesus, pensa como está a sua vida, de tudo que foi dito aqui. Sabe, a palavra de Deus, os versículos que foram lidos aqui, são versículos de confronto. Sabe, muitos versículos do próprio Jesus falando, olha, se você ama isso mais do que a mim, você não é digno de mim, você precisa mudar. Você precisa me colocar em primeiro lugar. Você precisa me amar mais do que outras coisas. Analise a sua vida, faça um raio-x da sua vida. É a vida que Deus quer que você viva? É a vida que Deus planejou para você? É a vida que a palavra diz que você deve viver? Analise a sua vida. Sabe, se essa palavra não te constrange, misericórdia, quão duro está o teu coração. Se o que Jesus diz, falando, olha, você não é digno de mim. Se isso não te constrange, não te leva a mudar, se isso não te confronta, não te leva a mudar,
Misericórdia, Senhor. Misericórdia nas nossas vidas, Deus. Quantas vezes nós gastamos tempo, Deus, e realmente é gastar com coisas inúteis dessa vida. Quantas vezes, Senhor, nós preferimos o pecado ao invés do Senhor. Quantas vezes nós preferimos tantas coisas ao invés do Senhor, achando que está tudo bem viver longe de Ti, achando que está tudo bem, que nós temos tempos ainda, ao invés de aproveitar cada segundo na Tua presença, Deus. Quantas vezes, Senhor, nós negligenciamos a Sua presença, nós não nos importamos com a Tua linda presença, Deus. Nos esquecemos que o Senhor vê tudo, vê cada pecado que nós cometemos, cada pecado sujo, cada pecado que ninguém vê, que parece que está oculto, mas o Senhor vê. Oh Deus, quanto nós desperdiçamos as nossas vidas quando nós não passamos tempo com o Senhor. O quanto nós desperdiçamos as nossas vidas, Deus, quando nós não entendemos que o Senhor tem algo muito melhor. Quando nós não entendemos, Deus, que nós precisamos nos parecer com o Teu Filho. Nós precisamos imitar o Cristo que se negou, que fez a vontade do Pai, que a cada dia buscou se relacionar, tirava tempo para orar. E a gente, pecador, não entende isso. Não ama a Tua presença, Senhor. Quantas vezes, Deus, nós queremos falar com todo mundo, menos com o Senhor. Quantas vezes, ó Pai, nós nos esquecemos do Senhor durante o nosso dia. E depois nos perguntamos por que eu não sinto mais Deus. Por que eu não faço mais isso? Por que aquilo? Por que? E tantos porquês, e nós nos esquecemos do que nós deixamos de fazer. Nós não oramos mais, nós não lemos mais. Nenhum louvor, Senhor, uma coisa simples, a gente não escuta mais. Não usamos mais os nossos dons, a gente enterra tudo. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que não entendemos, Deus, quão valioso é a Tua presença. Que não entendemos, Senhor, quão precioso é, Deus, viver para Ti. O Senhor que escolhe pecadores, o Senhor que escolhe os improváveis, o Senhor que escolhe aqueles que ninguém escolheria. E ainda assim o Senhor nos chama. Oh Deus, quanto nós temos valorizado, Senhor, o Teu sacrifício na cruz. O quanto nós temos valorizado o Seu amor, a vida que o Senhor nos deu, não para viver de qualquer jeito, mas para viver para o Senhor. Te glorificando, Te honrando, se arrependendo dos pecados e deixando que o Senhor nos transforme, para que assim nós possamos produzir bons frutos. Para que assim os frutos da carnalidade sejam arrancados e no lugar, Senhor, o Senhor, que é a videira verdadeira, possa gerar em nós frutos bons, frutos que agradam o Teu coração, frutos que permanecem. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Quando nós achamos que se relacionar com o Senhor é um dia de culto, mas na verdade nós passamos a nossa semana inteira cultuando a Satanás com as nossas vidas. Amando o pecado, amando os prazeres, amando tudo menos amando ao Senhor. Nos confronta, Deus. Quebra o nosso coração, Deus. Quebra as nossas vidas, Pai, para que assim ela possa ser refeita da Sua maneira, feita da maneira que agrada o Teu coração. Comece a pedir perdão pelos seus pecados e dá nome para eles. Sabe, talvez sejam os pecados que são falados aqui, os frutos da natureza. A raiva, as bebedeiras, as festanças, os ciúmes, a imoralidade, a sensualidade. Começa a dar nome aos seus pecados e pede perdão para o Senhor. Fala, Deus, produz bons frutos. Tira esses frutos maus, tira esses frutos podres, tira esses frutos que estão estragados e coloca bons frutos, Senhor, em mim. Começa a pedir perdão pelos seus pecados de forma verdadeira. Sabe, mas não é um perdão fingido, onde eu peço perdão agora e amanhã eu estou lá entregue de novo. A palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então eu preciso confessar os meus pecados e deixar para que a misericórdia me alcance.
para que o perdão me alcance de forma genuína, para que o perdão me alcance de forma completa. Não adianta eu querer receber o perdão com a forma de remorso. Eu até vou para Deus, eu até choro, eu até isso, mas amanhã eu não faço nada para não voltar a fazer aquilo que eu pedi perdão. Oh Deus, nos perdoa, Pai, por a gente não se entregar ao Senhor de forma verdadeira. Nos perdoa, Senhor, por a gente tantas vezes, Deus, não ter vida contigo, não se relacionar contigo. Nos confronta, Senhor, no mais íntimo do nosso interior, Deus. Realmente nos fere com Tua palavra, Senhor. Como fala aqui em Oséias, Deus, que o Senhor feriu para curar. Que o Senhor feriu para sarar. Então nos fere nessa noite para que possamos ser sarados. Para que assim a gente encontre prazer em Te conhecer. E não apenas Te conhecer, mas Te fazer conhecido por onde nós passarmos. Porque nós vamos refletir quem Tu és através da nossa vida. Porque nós vamos refletir a Tua presença através das nossas vidas. Porque nós vivemos para o Senhor, nós nos afastamos do mal, nós somos prudentes, nós fugimos da aparência daquilo que é pecado, nós fugimos das coisas que nos levam para longe do Senhor, mas nós corremos de forma incansável, Senhor, para as coisas que nos levam para perto de Ti. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor. O Senhor conhece o coração e a vida de cada um, Pai. Deus, que derrama um novo tempo, Pai, sobre a vida deles. Deus, que em nome de Jesus, Pai, que as garras de Satanás, oh, Pai, venham ser quebradas, oh, Pai, se estão fincadas na vida deles, oh Deus, arranca, Deus, em nome de Jesus. Pai, que eles possam experimentar a liberdade de viver para o Senhor, que eles possam ter fome e sede, Deus. Fome e sede de Te buscar. Que eles venham, Pai, realmente sentir o Senhor como o desejado do coração deles, o desejado da alma deles, oh, Pai, eles vão ter fome, Deus, eles vão acordar e falar assim, meu Deus, eu preciso do Senhor, meu Deus, eu preciso Te buscar, eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, que isso venha ser, Pai, latente no coração deles, Senhor, e no meu também, Pai. Deus, que em nome de Jesus, que aquilo, oh, Pai, que o Senhor tem para a vida deles, Deus, que em nome de Jesus, que os prazeres dessa vida não me roubar, Senhor. Deus, que os pratos, oh Pai, os banquetes de Satanás não venham roubar, Pai. Que eles venham entender que é melhor estar contigo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, reativa, Pai, no reino espiritual, Senhor. Os dons, os talentos, oh Pai, o chamado, Deus, e reacende, Deus, em nome de Jesus, a chama, Pai, daquilo que o Senhor chamou para fazer, que eles vão, Pai, começar a desenvolver, Pai, de acordo, Senhor, que eles Te buscarem, de acordo que eles se aproximarem do Senhor, de acordo que eles crescerem no Senhor, Pai, porque eles vão ter o que oferecer e o que derramar, Pai, na vida das pessoas, Senhor, através daquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, traz a lembrança, Pai, os sonhos, Deus, que eles já sonharam em ter contigo, Pai. Das coisas que eles já sonharam em viver com o Senhor. Traz a memória, Senhor. Levanta, Pai, em nome de Jesus, Pai, pessoas dessa igreja, Senhor. Pessoas que levam a sério, Pai, a vida contigo. Pessoas que levam a sério, Pai, o chamado, os dons, os talentos. Pessoas que levam a sério, Pai, a Tua igreja. Levanta, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pessoas que levam a sério, Deus, Te buscar diariamente porque encontraram a coisa mais preciosa dessa vida, que é o Senhor. Oh, Deus, levanta, Pai, em nome de Jesus. Variedade de dons, variedades, oh Pai, de chamado, Pai. Variedades, oh Pai, do Senhor agir, do Teu Espírito fluir, Pai, através das pessoas, Pai, em nome de Jesus. E que em nome de Jesus, Deus, que toda a paralisação do inferno, Pai, da ação das trevas caia por terra em nome de Jesus. Pai, eles são Seus filhos, eles são Teus, ó Pai. O Satanás não tem poder, Pai, sobre a vida deles, Deus. Não tem autoridade sobre a vida deles, Senhor. Eles são Teus, ó. Jesus, o Senhor comprou cada um, Pai, com o Teu sangue precioso. Então, Deus, com o mesmo sangue que o Senhor nos comprou, os lava, Deus, nessa noite. Os limpa nessa noite, purifica, Pai. Fere com a Tua palavra, Pai, gera um arrependimento verdadeiro, para que haja mudança real de vida, Pai. Para que eles não possam mais ser os mesmos, Deus. Mas eles possam ser quem o Senhor os criou para ser. Deus, em nome de Jesus, Pai, rasga os céus sobre as nossas vidas, Deus.
Nós possamos, Deus, experimentar a sua presença de forma real. Nós possamos chamar de forma real. E quando nós entendemos que o Senhor é melhor do que tudo, e quando nós entendemos que amar o Senhor acima de todas as coisas, Deus, nós vamos entender, Pai, a renúncia, nós vamos entender os sacrifícios, nós vamos entender, Pai, carregar a cruz, negar a si mesmo e te seguir. Então gera em nós, Pai, um amor profundo pelo Senhor. Que a gente não venha se contentar, Pai, com pouco. Se contentar em apenas, ó Pai, molhar os pés na sua presença, mas mergulhar no mais profundo do oceano da sua presença. No mais profundo que o Senhor tiver, Pai. Eu quero ir, Senhor. Sabe, começa a falar ao Senhor onde você quer ir nele. Começa a falar ao Senhor para qual lugar na presença dele você quer ir. Começa a falar para o Senhor as coisas que têm sido entulhos na sua vida e que têm te atrapalhado a mergulhar mais na presença dele. Começa a pedir, peça para o Senhor te mudar. Peça para o Senhor te transformar. Deus, ele ainda muda vidas. Deus ainda transforma, Deus ainda lava, Ele ainda purifica, Ele ainda salva, Ele ainda perdoa, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Peça ao Senhor para mudar a sua vida. Peça ao Senhor para fazer algo extraordinário na sua vida. Mas não negligencie a parte que é você que tem que fazer. Tem passos que é eu e você que temos que dar. Tem coisas que é eu e você que devemos tirar da nossa vida. A parte do Senhor Ele vai fazer, mas a nós precisamos fazer também. Senhor Deus, eu te agradeço por esse culto, te agradeço por essa palavra, Senhor. Essa palavra, Pai, venha ser um alimento sólido, Pai, em nossos corações. Deus, assim como a parábola, Deus, do semeador, Pai, que existiam vários tipos de solos e que a semente era sufocada, as árvores levavam, que sempre acontecia algo, Pai, mas existe um solo, Senhor, fértil, onde a tua semente cai e ela permanece, Senhor. Onde a tua semente cai, Senhor, e ela consegue gerar frutos, Pai. Em nome de Jesus, que a tua semente, Pai, através dessa palavra, venha gerar em nós, Pai. Nós venhamos ser, Deus, um solo fértil, Pai. E venha haver transformação, Deus. Venha haver sede do Senhor. O Senhor venha, Pai, nós venhamos ouvir a sua voz nos chamando para conversar e a gente vai parar tudo para conversar com o Senhor. Acorda nas madrugadas, chama, Pai, durante o dia, Deus, e nós venhamos falar contigo, Pai. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, venha gerar transformação em nós, venha ter nos confrontado, Pai, e esse confronto venha gerar mudança. Que Deus, em nome de Jesus, que amanhã mesmo, Pai, hoje mesmo, Senhor, a gente venha tirar um tempo com o Senhor e venha buscar o Senhor, não apenas em algumas horas, Pai, mas de segunda a domingo. Porque nós entendemos que vida com o Senhor e culto ao Senhor é uma vida inteira. É as nossas 24 horas do dia entregue ao Senhor. Abençoa, Pai, as famílias aqui, Deus, representada. Abençoa, Pai, os nossos irmãos, ó Pai, que estão, Deus, enfraquecidos, ó Pai, que estão desanimados, Senhor. Abençoa, Pai, os nossos irmãos, Deus, que estão, Pai, longe, ó Deus, que precisaram viajar, que precisaram se mudar, Pai, mas que ainda fazem parte dessa casa, Pai. Continua fortalecendo eles, continua abençoando. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, a vida da Regina e do Alex, ó Pai, do Alex que está doente, Deus. Restaura, Pai, a saúde dele. Hoje eles queriam estar aqui, tocando, louvando, Pai, mas infelizmente ficaram adoecidos. Então, Deus, em nome de Jesus, eles querem, Pai, estar aqui. Então, Pai, em nome de Jesus, restaura a saúde, ó Pai, tira os impedimentos, ó Pai, arranca tudo que não provém do Senhor. Pai, toma em nome de Jesus, Pai, cada pessoa dessa igreja, Deus. As pessoas que vão assistir, Pai, o culto depois, Pai, através da live. As pessoas que assistiram a live aqui, Deus. Alcança, Pai, cada coração, Pai. E cada família, Deus. E cada pessoa que faz parte dessa igreja, Pai. Vem ser, Pai, famílias do Senhor, alcançadas por Ti, transformadas pelo Senhor. Levanta, Pai, pessoas de oração neste lugar. Pessoas com sede do Senhor. Levanta, Pai, em nome de Jesus, pessoas que levam a sério a vida com o Senhor. Porque foi muito sério o Teu sacrifício naquela cruz, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa semana, que venha uma semana de reflexão, uma semana de pensar o que nós precisamos mudar, uma semana não apenas de pensar, mas de agir no caminho da transformação, uma semana abençoada pelo Senhor, nos afasta do mal, nos afasta, Pai, do homem mau, nos livra, Pai, de toda ação do inferno, Pai, de toda coisa que quer nos parar e nos paralisar, nos dá sabedoria e entendimento para viver para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém.